E aí, Tudo bom? seja bem-vinda. Obrigada. Meu áudio Acho tá que ok? tudo certo. Para mim tá tudo bem aqui, Tá bom. conexão ok. Acho que já conseguimos começar, então. Eu Tá. queria começar te agradecendo, Isis, por ter aceitado o nosso convite de estar aqui em mais uma live do NPJ. Então, eu quero agradecer também a presença dos colegas professores que estão entrando, dos alunos, seguidores do perfil do NPJ. Já aproveitar também para comentar que os alunos de estágio de mediação e estágio de trabalho podem comentar a live, então, para integralizar horas no nosso portfólio. Os demais alunos também podem comentar com o nome, o número de matrícula e pedido de horas complementares. Então, pessoal, eu queria apresentar também a professora Isis, né? Doutora Isis, que é advogada, professora da Unifesp, mediadora também de conflitos, e quem eu tenho a alegria de poder te chamar de amiga, né? Então, eu estou bem contente em poder te receber aqui hoje, porque vai ser a nossa primeira convidada nessa live, né? Lembrando, então, que a partir das 18h30, a doutora a Aline também entra aqui conosco para conversar um pouquinho sobre esse tema. Então, a gente vai falar hoje sobre mediação online. Então, assim, Isis, para que tu tenha uma fala mais fluida e eu não te interrompa tanto, o que a gente gostaria, assim, de poder te ouvir falar é sobre a inserção da mediação no quadro das ODRs, né, Online Dispute Resolution, e como que ela se insere nesse quadro, qual é a base legal da mediação ser realizada na modalidade online, né? E como isso pode se desenvolver tanto nas instituições públicas quanto privadas. Então, acho que esses são os tópicos, né, que a gente Uhum. gostaria de te ouvir. O pessoal pode também participar com perguntas. E na medida do nosso tempo aqui, para aproveitar ao máximo, que ele é curto, né, eu faço alguma intervenção, enfim, fica bem à vontade. Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço o convite. Fiquei muito feliz de conversar com vocês sobre esse tema, com vista da professora Ana Carolina, querida amiga, excelente mediadora. E eu estou muito feliz em poder compartilhar algumas das reflexões que eu fiz a respeito disso. Vai ser muito bom ouvir as perguntas de vocês, ouvir as suas perguntas, Ana, para a gente poder depois tentar no curto tempo que a gente tem, fazer um bate-papo. E claro, sempre fico à disposição dos alunos, de todo mundo que está entrando aí na live, para a gente continuar essa conversa depois, se tiverem interesse. Quando eu pensei nesse tema da mediação online, eu fiquei pensando sobre várias coisas, né? A primeira delas que me veio à cabeça é que com toda essa questão da tecnologia, a gente sabe que a tecnologia veio para ficar. É um caminho sem volta. E outra, com a pandemia e com a questão da quarentena, a gente começou a perder o medo de utilizar a tecnologia em certa medida. Muitas vezes a gente tinha muito medo de fazer videoconferência, fazer reunião online. Mas será que vai dar certo? Será que vai funcionar? E aos poucos a gente foi parando com esse medo. Quase o mesmo processo que a gente fez com as compras online. Ah, não vou comprar online, vai dar algum problema. Agora todo mundo compra online. E é um processo que eu vejo que a mediação também está caminhando nesse sentido. E é nesse momento que a gente começou a aprender mais a se comunicar online. Claro que as gerações mais atuais têm uma facilidade muito maior nesse processo de comunicação, mas nós estamos aprendendo a lidar com a comunicação online, como fazer lives, como fazer videoconferências, como fazer mediação online, como que é, porque, por exemplo, vocês aqui veem mais meu rosto e minhas mãos, então é difícil a gente perceber o total da pessoa, como a gente, por exemplo, tem no momento presencial. E nesse sentido, a mediação é extremamente conveniente nesse momento que a gente está vivendo. Há uma conveniência muito grande do trato e da gente pensar na mediação online exatamente por essa situação. Até porque o conflito não entrou em quarentena, né? Os conflitos estão aí, continuam existindo e, quiçá, potencializados nesse momento de quarentena, essas relações que estão mais próximas e algumas relações que estão mais afastadas. Então, a gente pensa que resolução de conflito ainda é um meio que a gente precisa adaptar nesse momento de isolamento social em que muitas pessoas estão em casa.
Além disso, a mediação ela serve para reativar a economia, porque muitos contratos precisam ser revistos nesse momento, precisam ser adaptados a essa situação, relações familiares em que a convivência dos filhos. Então, esse movimento, questão de pensão de alimentos, tem muitas questões de ordem econômica que estão diretamente atreladas às nossas relações. E a mediação online pode ser um mecanismo para reativar esses momentos, repensar estruturas contratuais, estruturas negociais e etc. E só que esse tema parece que é muito novo, quando na realidade esse tema já tem alguns anos. Nos Estados Unidos, desde o final da década de 90, muitos projetos piloto e algumas instituições de ensino e outros escritórios menores começaram a oferecer a mediação online para determinadas situações. E isso foi crescendo muito nos Estados Unidos, tanto que a gente utiliza muito a sigla, né? Online Dispute Resolution, né? As ODRs. Na Espanha também tem um movimento já de muitos anos, que eles chamam lá de mediação em linha. Então, já temos uma construção no direito comparado bem significativa. Isso no Brasil é que está chegando agora. No Brasil que a gente está vendo as coisas. Claro que a mediação no Brasil também chegou um pouco depois. Tem tudo isso, tem todo um processo de como que a mediação está aqui. Se a gente parar para pensar num marco legislativo, a Resolução 125 de 2010 é onde a gente começou a falar um pouco mais sobre mediação, e ainda mais depois do Código de Processo Civil, que é de ontem, como eu sempre digo. Então, nesse sentido, a base legal brasileira ela é muito recente, mas já prevê a possibilidade de fazer mediação por meios eletrônicos, pela internet, etc. A lei de mediação, no artigo 46, já prevê a possibilidade, até vou ler ali ela, poderá ser feita pela internet. O Código de Processo Civil, no 334, parágrafo 7º, também prevê, fala por meio eletrônico. E ontem saiu uma legislação do forno, alterando a Lei 9.099 de 95, a Lei 13.994, de 24 de abril deste ano, prevendo a possibilidade da gente possibilitar a conciliação não presencial dentro dos juizados especiais cíveis. Então, percebam como está surgindo reflexões e alterações legislativas, coisas que já vinham sendo faladas com a lei de mediação e com o Código de Processo Civil. E é nesse sentido que muitas instituições... Tá me ouvindo bem? Agora sim. Falhou? Falhou um pouquinho. Parou na parte do Código de Processo Civil. Beleza. Mas... Tá, beleza. Então, vou voltar aqui, volto a fita um pouquinho. Essa que é a maravilha da tecnologia, né? Eu sempre digo que tecnologia é muito bom quando ela funciona. E quando não funciona, é a tragédia. Mas vamos lá. Eu acho que é com essas adaptações, é essa flexibilidade que a mediação também nos traz. Da professora Ana Carolina poder me sinalizar só um pouquinho, parou, volta a fita. E a gente tem que ter naturalidade para lidar com essa situação. E não ficar, ai meu Deus, parou tudo, o que eu vou fazer agora? E na mediação a gente tem um processo informal que traz flexibilidade, que a gente tenta aproximar as pessoas na melhor forma possível. Então, falando do Código de Processo Civil, que já prevê, na realidade, a mediação no artigo 334, parágrafo 7º, de forma remota, ou seja, por meio eletrônico, não presencial. A lei recente, que foi publicada, na realidade, ontem, a 13.994, traz a possibilidade de, nos juizados especiais cíveis, nós podermos realmente realizar conciliação não presencial. E depois ela ainda complementa, né, com o emprego de recursos tecnológicos disponíveis, com transmissão, isso que eu achei interessante dessa lei, de sons e imagens em tempo real. Ela fala muito da importância da gente falar de som e imagem em tempo real, coisa que as legislações anteriores não nos traziam. Elas deixavam em aberto. Então, poderia ser por WhatsApp, poderia ser por mensagem. Aqui valoriza a questão do som e da imagem, o que é extremamente importante no processo de mediação. Porque além da comunicação verbal, a gente tem muito da comunicação não verbal. A gente se expressa muito mais, né, o percentual é muito maior da comunicação nas caras, os gestos, a forma do olhar.
Então, isso é bem importante, a questão do vídeo. E nisso, as instituições públicas e privadas começaram a pensar em normativas próprias para organizar toda essa função. Como que a gente vai fazer, então, já que os conflitos estão aí, não entraram em quarentena, como é que a gente vai auxiliar a resolução e aproximar as pessoas, mas ninguém pode chegar perto, né? A gente tem que manter o isolamento social. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul já tem um roteiro para sessões virtuais, então ele elaborou um roteiro para sessões virtuais no âmbito do Sejusques, pela resolução 125 do CNJ, né, no PMEC, o Sejusques, com a criação de, pontuando vários itens, desde a criação de um e-mail pelo Gmail para tu não usares o teu pessoal, como acessar o Memphis, que é o aplicativo, né, do Tribunal de Comunicação, e como abrir a página do Zoom. Então, o Tribunal da Justiça do Rio Grande do Sul acabou optando por utilizar o Zoom como ferramenta para a realização de sessões de mediação e de conciliação. O TRT, e depois vocês vão ter a oportunidade de ouvir mais a doutora Aline, né? Nem vou falar muito, mas o TRT usa o Google Meet, que é outra ferramenta também do Google, totalmente gratuita, que está à disposição. Que ela é a irmã do Hangouts, né? E o Google Meet é utilizado em contas empresariais que tem uma conta específica empresarial, mas ele é primo irmão do Hangout Meet. E, por exemplo, a Câmara de Comércio do Brasil e Canadá, ela utiliza o Microsoft Teams. Então, aqui rapidamente eu citei para vocês 3 espaços, 2 públicos e um no âmbito privado, que utilizam 3 ferramentas diferentes. E essa é uma questão bem importante, a escolha da ferramenta. Quando a gente pensa em fazer mediação online, a gente tem que pensar em como que a gente vai viabilizar essa comunicação. Como vai viabilizar. Se der alguma trancada aí, professora Ana, me sinaliza, me avisa, me manda um oizinho aí que eu paro e volto. Então, a gente fica pensando, tá, e como que a gente vai viabilizar tudo isso? Porque a gente está num processo de treinamento e de construção, de formação de mediadores sempre presenciais, sempre com aulas presenciais, com formação presencial, com estágio no âmbito presencial. Então, o que a gente precisa pensar para viabilizar e para realizar essa mediação online? Primeira coisa que eu pensei foi a habilidade do mediador. Antes de mais nada, o mediador tem que ter consciência da possibilidade de ele poder fazer mediação online. Então, vai primeiro uma autoavaliação. Será que eu, mediador, tenho habilidades para trabalhar no ambiente online, que não é simplesmente sair do presencial e ir para online, é outro local. Eu preciso ter desenvolver outras habilidades de comunicação e de escuta para poder trabalhar nesse novo ambiente. Então, a percepção muda significativamente. A percepção que eu tenho, como eu dizia, da comunicação não verbal, lá no ambiente presencial é bem diferente da que eu tenho aqui no processo de comunicação não presencial. Então, nisso, eu fiquei pensando muito que coisas que já eram importantes no procedimento presencial se potencializaram significativamente. Por exemplo, o planejamento da sessão de mediação. A gente já tinha que se planejar. E aí, o que a gente fazia? Geralmente, trabalhando em comediação. A gente chegava meia hora antes, uma hora antes, sentava com a equipe, conversava e planejava o processo de mediação. Agora a gente precisa fazer isso pensando no ambiente virtual. Então, o mediador e o advogado, né, o advogado que é sempre parte muito importante no procedimento de mediação, eu sempre digo, é um profissional valiosíssimo para nós mediadores, há uma ampliação das potências da mediação quando a gente tem a presença do advogado. Então, nesse sentido, o planejamento tanto da sessão de mediação pelo mediador como pelo advogado é fundamental para que a gente tenha um excelente processo de mediação. Outro desafio gigante é desenvolver rapport. Como é que a gente faz no meio online a conexão, né? O rapport é isso, é essa construção da confiança, é a conexão que a gente vai ter, é uma conexão que tem que ser genuína. Também não pode ser uma conexão, você é legal. Não, eu tenho que me conectar com os mediandos, com os advogados, para que a gente estabeleça uma relação de confiança e possa fazer o procedimento.
E aqui está o desafio gigante no online, porque eu também preciso fazer o rapport. Então, eu preciso também, inclusive alguns autores que eu estava lendo sobre mediação online, diziam o rapport na mediação online é mais importante do que o emprego de técnicas e ferramentas. Talvez esse seja o principal ponto dentro de uma mediação online, muito mais do que dominar belíssimamente todas as técnicas e ferramentas. Então, para a gente ver a importância de construir isso no ambiente virtual e ver como que nós vamos nos comportar nesse local. Aí algumas pessoas perguntam, mas no presencial eu fazia o genograma, lá tanto no ambiente empresarial, quando a gente está falando de empresa familiar, como no ambiente familiar, agora eu não tenho como fazer o genograma. Tem sim, é só e aí vai a nossa capacitação e a nossa estrutura. A gente precisa pensar e ser criativo em que ferramentas que a gente vai utilizar. Existem ferramentas gratuitas no Google, por exemplo, o Jamboard. O Jamboard é um quadro interativo desenvolvido pelo Google, que quem tem Gmail já tem esse acesso a essa ferramenta, que eu posso compartilhar a tela do meu computador no processo e fazer ali o genograma, ou fazer algumas anotações, escrever qual é a minha pauta, né, pontuar os itens da pauta para que todos fiquem sabendo como é que vai ser a ordem de tratamento das questões, etc. Então, a gente tem recursos, a gente tem que ser criativo. Nós precisamos, o mediador já é um ator criativo. Agora, então, a gente vai ter que estudar essas ferramentas e colocar a nossa criatividade para fazer essa conexão e para transmitir confiança para as pessoas. E, por exemplo, outra coisa importante é, muitas vezes, no âmbito da mediação empresarial, a gente tem que compartilhar alguns documentos. A gente tem Dropbox, a gente tem o Google Drive, a gente tem o compartilhamento de tela. Então, tudo isso pode nos auxiliar, importante. Por isso, é fundamental a escolha da plataforma. Eu preciso saber a plataforma que eu vou utilizar e preciso conhecer ela muito bem. Além disso, além de conhecer a plataforma, de saber manusear quais são os instrumentos daquela plataforma, é bem importante que a gente possa ter uma equipe de apoio. Por quê? Porque eu estou mediando, eu sou a mediadora, estou ali fazendo o processo de mediação. Dá um chutes, né, na plataforma. E aí aí eu não sei o que eu faço, se eu vejo a plataforma, se eu falo com as pessoas. Então eu preciso realmente ter uma equipe. É bem importante que eu tenha uma ou mais pessoas que possam me auxiliar nesse gerenciamento, né, nessa equipe a CCBC, que eu comentava, a Câmara, né, Brasil-Canadá, tem uma secretaria, uma Câmara estruturada e trabalha muito também com uma secretaria dentro com a plataforma, para eventualmente vou fazer uma sessão privada, preciso enviar o link para encaminhar para uma outra sala, porque o Zoom tem a possibilidade de eu encaminhar para outra sala, outras ferramentas não tem. Então eu preciso sair da sala principal e ir para outro lugar. Então, outra questão é eu preciso entender um pouco de tecnologia, e essa equipe não uma equipe de TI necessariamente, mas eu preciso saber a quem me socorrer no momento que dá break total. Assim, meu Deus, o que aconteceu? Não sei. Porque eu não sou de uma geração da tecnologia. A gente eu aprendi tecnologia no meio do caminho, mas eu não nasci com isso, diferente dessa geração. Então, quando dá alguma coisa no computador, eu preciso gritar para alguém. Eu preciso saber para quem gritar naquele momento para não perder também o timing da mediação. Outro ponto, não sei se eu estou falando muito rápido, estou preocupada com o tempo aqui. Estou controlando aqui para a gente também não perder esse timing. Outro ponto são manter os princípios da mediação. Olhar para os princípios da mediação e manter eles firmemente aqui dentro do espaço online. Principalmente, eu destacaria um princípio que é o da confidencialidade, que, claro, está muito conectado, ele aparece nas 3 legislações, na resolução, na lei de mediação, no Código de Processo Civil, e em muitos momentos as pessoas escolhem a mediação exatamente por esse princípio. E aí, como ter confidencialidade? Como é que eu vou saber se a pessoa está gravando? Como é que eu vou saber o que está acontecendo? Gente, é a mesma coisa do presencial na minha cabeça. Eu não tenho como saber no presencial se a pessoa eventualmente está com um gravador no bolso, está com um gravador na bolsa. Por quê? A gente estabelece na mediação um espaço de confiança. É muito importante por isso que eu falei muito do rapport, é muito importante a gente estabelecer esse processo de confiança
e realmente ressaltar os princípios da mediação, dentre eles a confidencialidade, a voluntariedade e assim por diante. Aí vocês podem me perguntar, Thais, mas alguns tribunais estão mandando gravar as sessões de mediação. Pois então, essa, em alguma medida, é para ter algum controle, isso depois talvez a doutora Aline possa comentar mais, mas sempre pensando que isso precisa ser sempre autorizado. Não é uma coisa que pode ser feito sem autorização das pessoas que estão envolvidas. A gente precisa avisar previamente e isso não pode ser utilizado. Por quê? É importante, muitos não gravam, não há gravação. Às vezes há, como eu disse, por uma questão de controle, para verificar depois alguma situação específica, para redução para escrever o termo de entendimento, alguma coisa nesse sentido. Tem vários objetivos. Mas o principal é a gente pensar sempre que isso nunca vai poder ser utilizado como meio de prova em futuro processo judicial, por exemplo, porque a gente sabe que a mediação não exclui a possibilidade de acesso ao poder judiciário por meio falando aqui da mediação extrajudicial, né? Porque a mediação judicial já acontece no âmbito do tribunal, do poder judiciário dentro do SEJUSC, o que também não impede que depois, mesmo que ela seja pré-processual, que a gente tenha um processo. Outro ponto, e tentando me encaminhar para o final, é a questão dos cuidados prévios. A gente, na mediação, enquanto mediador, nós já somos muito acostumados a fazer combinados. A gente faz inúmeros combinados. Primeiro ponto é a declaração de abertura. E ali a gente estabelece rapport, a gente consegue fazer o acolhimento, né, o afago, e utilizar inúmeras ferramentas para construir esse laço e apresentar o procedimento. Só que na mediação online a gente tem que ter em mente outras questões, que são muito prévias a gente chegar nessa reunião online. Por exemplo, eu tenho que falar com as pessoas que elas precisam ter um local adequado. Imaginem a situação de uma discussão de guarda em que o pai e a mãe estão resolvendo a questão da convivência dos alimentos e o filho está presente. É adequado que ele escute tudo isso? Como é que fica essa situação? Ter essa privacidade resguardada. Então, o local para fazer a mediação é um alerta bem importante para a gente evitar interferências externas e que também tire a concentração da pessoa. Outro ponto é o acesso à internet. As pessoas precisam ter acesso à internet de qualidade para que a gente não evite o máximo possível de interrupções. A gente já conta com as interrupções naturais, se a pessoa não tiver um acesso adequado. E dentro disso entra a possibilidade, a questão do áudio e também do vídeo, que é bem importante. O vídeo, a gente sabe que ele fica mais pesadinho. Quando a gente acessa o vídeo por vez, é melhor a gente tirar o vídeo, que aí consegue ter um pouquinho mais de fluidez na reunião. Mas aqui na mediação é muito importante que a gente veja as pessoas, que a gente perceba como é que elas estão reagindo às falas e como é que elas estão se posicionando. A coisa importante é o tempo da reunião. O tempo da reunião é bem... Travou um pouquinho? Ou não? Mas foi bem... Não? Eu dei uma paradinha porque eu vi um negocinho rodando. O tempo da reunião, o tempo do meio virtual é bem diferente do tempo do presencial, né? Do não presencial e do presencial. Então a gente tem que perceber também as diferenças de tempo. Se a gente precisa fazer um intervalo, que às vezes a gente cansa um pouco mais no não presencial, quando a gente está na frente do computador, do que propriamente no presencial. Perceber essas situações e fazer isso, ou em pré-mediação. Por que é importante a pré-mediação? Porque na pré-mediação até é possível que a gente teste algumas ferramentas antes de ir para a mediação. Vamos ver se o vídeo está funcionando, vamos ver se o áudio está ok. Então, fazer a pré-mediação, explicando o procedimento, mas também com o intuito de verificar como é que está a conexão, como é que é o áudio, como é que é o ambiente. Trazer essas questões para as pessoas é fundamental para que a gente tenha uma mediação de qualidade. E, por fim, a questão que sempre a gente se pergunta é muito sobre o termo de entendimento. E aí, como é que faz? Do mesmo jeito. E hoje em dia a gente tem muita facilidade, que é a assinatura digital e a assinatura eletrônica. E aqui entra o papel fundamental do advogado, né? O advogado precisa ser o nosso parceiro aqui para identificar o que é válido, condições de validade da assinatura desse termo de entendimento. É um ponto que o advogado é
o técnico, né, que vai verificar muitas coisas. Claro, o mediador vai saber, vai estar atento a todas essas questões, mas é muito importante valorizar a figura desse profissional, principalmente no momento da redação do termo de entendimento, de verificar os requisitos de validade desse termo, das assinaturas, que, como eu disse, hoje em dia temos plataformas que podem auxiliar muito tranquilamente as assinaturas eletrônicas, ou mesmo com certificado digital, etc. Após mediação, aqui na mediação online também é bem importante, talvez mais do que na mediação presencial. E aqui, por quê? Porque a gente organizou, fez o termo de entendimento, partes que tá tudo, a gente conseguiu realmente construir um entendimento que favoreça as necessidades e atenda aos interesses daquelas pessoas envolvidas. Então, mas e depois? Será que deu certo? Como é que funcionou? Então, novamente, eu digo, pode-se retornar à mediação para verificar daqui a um tempo, a gente pode fazer acordos provisórios, vamos fazer agora, nesse momento que está acontecendo a pandemia. Vamos pensar que a gente tem uma realidade que é diferente daquela realidade antes do dia 13 de março e que não vai ser a mesma realidade depois que tudo isso passar. Então, talvez a gente precise pensar realmente em construção de entendimentos provisórios e depois, talvez, retomar essa situação, verificar como é que está. E aí, novamente, eu digo, né, o advogado nos ajuda muito nesse processo, porque para verificar. Bom, eu acho, então, para finalizar, que a mediação online ela tem mais semelhanças do que diferenças da mediação presencial. E por que eu digo isso? Porque o potencial transformador da mediação ela está nos dois lugares, tanto no online quanto no presencial. Basta que a gente saiba verificar como fazer isso acontecer dentro do online. Eu acho que a gente já saiu daquela pergunta de será que a gente pode fazer mediação online? A gente pode. A pergunta agora é outra. A pergunta é como fazer essa mediação online? Como melhorar essa mediação online? Acho que a gente já tem um passo adiante, que é como fazer. Era isso que eu queria contribuir. Acho que não estourei meu tempo. Não, foi perfeita. Conseguiu, em brevíssimo tempo, nos trazer um monte de informação relevante e me fez aqui pensar, principalmente, da importância da tua contribuição nesse lugar de fala enquanto mediadora, né? Tu trouxe algumas percepções bem relevantes em termos de atuação desse profissional, que justamente é para que nesse momento a gente fortaleça essa prática a partir desse lugar de fala também do mediador e de que existem sim profissionais habilitados e que estão atentos a essas necessidades. A tecnologia ela serve muito para nos auxiliar e para contribuir com essas experiências de mediação, seja para uma mediação que, por alguma necessidade territorial, ou até mesmo por esse momento que nós estamos vivendo, necessite acontecer de maneira online, ou seja, quando a gente não estiver mais passando por esse período ou em uma necessidade transitória, a gente utilizar o recurso da tecnologia, os meios eletrônicos, para viabilizar a mediação e a necessidade que aquele atendimento tem, né? Então, assim, a tecnologia atuando em favor da qualificação dos serviços que são ofertados de mediação, tanto em âmbito público quanto privado, da capacitação desses profissionais e principalmente dos próprios advogados em perceberem que essa é uma ferramenta muito válida também de oferta de serviço para os seus clientes, né? Então, isso é muito importante e foi muito bom te ouvir nesse sentido. E também tu trouxe uma das sinalizações, né, que me ocupa muito, que me preocupo muito, que é em relação aos princípios da mediação que precisam ser observados, que são princípios previstos em lei e que muitas vezes a gente olhava para isso como um desafio, né? Ou até mesmo com uma impossibilidade, uma certa resistência, mas resistência é uma palavra que a gente conhece e sabe lidar muito bem na mediação, né? Exatamente. Não, e a resistência a gente sempre tem. Então, em termos de tecnologia e de utilização de ambiente online, meios eletrônicos, é uma questão de adaptação. É uma questão de adaptação e de transformação e de qualificação de profissionais e de serviços a serem prestados, né? Como respeitar a oralidade, como respeitar a confidencialidade, a própria informalidade, eu acho que o meio eletrônico favorece isso também, a necessidade de se preservar, como tu disse, né, a utilização de vídeo e áudio, a utilização de recursos que qualifiquem esse ambiente e que a gente tem, sim,
condições de fazer. Eu acho que é um caminho Então, sem volta, né? É um caminho sem volta. Acho que a gente está perdendo medo, como eu disse no início. A gente está perdendo medo e a gente precisa se qualificar cada vez mais para atuar também nesse ambiente que eu acho que daqui para frente, muitas reuniões que eram presenciais, só pode ser presencial, as pessoas já vão pensar duas vezes, né? Mas quem sabe eu posso agora evitar o gasto do avião e fazer uma reunião online. É a mesma coisa com a mediação, um caminho sem volta. Acho que a gente exato. precisa estar muito consciente do nosso lugar e, como eu disse, essa autoavaliação do mediador, esse conhecimento das minhas potencialidades nesse espaço e sempre em busca de muita qualificação e sempre capacitação, que é fundamental, que a gente precisa de qualidade nesse ambiente. Com certeza. Isis, muito obrigada. Eu queria agora estar podendo te dar um abraço em agradecimento, Também. poder ficar muito tempo, a gente teria muito assunto. Com certeza. Mas então agora eu me despeço de ti para poder receber a doutora Aline aqui, então, para Com conversar certeza. conosco. E, Então, pô, gente, eu tenho certeza que tu está à disposição, né? Alguém 100%. quiser, então tá. Te Um perguntar, beijo, enfim, teu um beijo em contato. todo mundo que está aí. Um beijo a todo mundo que me ouviu. E vamos continuar conversando sobre esse tema. Estou à disposição sempre. Ana, um beijo muito carinhoso. E eu vou ficar assistindo agora a doutora Aline, que com certeza vai nos trazer excelentes contribuições também da experiência dela. Um beijo grande em todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, doutora Aline, vamos ver aqui se eu consigo te adicionar, senão tu pode pedir aqui para entrar. Acho que aqui eu consigo. Vamos lá. Adicionei. Vamos ver. Beijo, queridos. Cheguei. Olá, conseguimos. Olá. A tecnologia também. Tô aprendendo. Vou pegar no jeito agora. Daqui a pouco eu já tô super experiente nisso. É verdade, é verdade. Doutora Aline, seja muito bem-vinda. É uma alegria te receber aqui também. Eu quero agradecer a tua presença e tu ter aceitado esse convite. Eu faço isso em nome do NPJ da FADERGS e da professora Ana Regina, que foi responsável pelo teu convite, pelo convite da tua participação aqui na live. Então, da mesma forma que eu combinei com a Isis, para que a gente tenha o melhor aproveitamento da tua participação e das tuas contribuições, eu vou fazer uma breve apresentação e sinalizar algumas coisas que a gente está bem ansioso aqui para poder te ouvir. Legal. Então, pessoal, a doutora Aline, ela é juíza coordenadora do Sejusc do TRT da 4ª Região, né? E também vai poder, então, nos trazer algumas contribuições sobre a realização de audiências, né, na modalidade online, principalmente as audiências de mediação e de conciliação que acontecem no TRT, no âmbito do Sejusc. E aí, então, doutora Aline, o que a gente gostaria de saber é como o TRT está atuando, né, nesse período de distanciamento social e como que estão acontecendo essas audiências, né? Como é que tem se organizado, enfim, toda a estrutura do tribunal e do Sejusc para recepcionar essas demandas nesse período em que a gente está vivendo. Bom, Ana, em primeiro lugar, muito obrigada por esse convite. A ti, a professora Ana Regina, a professora Isis, a doutora Isis também, que compartilhou esse espaço comigo. Adorei a fala dela, anotei milhares de coisas aqui para comentar, porque eu acho que ela fez comentários muito, muito pertinentes e muito úteis para o que a gente vem fazer agora aqui. Essa oportunidade de conversar com os alunos e conversar com quem gosta desse tema é riquíssima, porque, de fato, o TRT está atuando intensamente nas audiências do Sejusc e a participação, a adesão e a confiança dos advogados, das partes nesse método é muito importante. Porque esse receio que a professora Isis colocou, esse medinho, é muito natural. A gente está contornando e percebendo que os advogados, na medida em que vão fazendo as audiências, eles vão assim desmistificando na primeira oportunidade. Claro, né, por conta dessa mudança de prática, essas 2 últimas semanas foram o maior número de audiências que a gente fez eram as primeiras de muitos advogados. E eles entravam assim um pouco engessados, mas saíram de lá super satisfeitos,
gratos àquela oportunidade, saíram acordos maravilhosos, por incrível que pareça, porque a gente primeiro tinha uma sensação de pronto, a situação é crítica, não vai acontecer nada. Pelo contrário, tá acontecendo, tá muito bem. O TRT tem 7 Sejuscs. Somos aqui em Porto Alegre 2, né, que é o do primeiro grau, conduzido pela doutora Maria Cristina, e eu que estou conduzindo do segundo grau, e pelo interior ainda tem mais 5. Todos estão operando, né, com volumes maiores ou menores, de acordo com a região, né, com as características da região, mas todos estão equipados e preparados para isso. Como a professora Isis até já comentou, o Google Meet tem sido a nossa plataforma. A gente até tem adotado uma prática que está funcionando muito bem, que é ter paralelamente a isso, ou previamente, um grupo de WhatsApp com o WhatsApp do Sejusc, porque isso nos ajuda a unir e preparar esse trabalho, essa preparação que a professora Isis colocou, que é muito boa, porque o timing, como ela também destacou, o tempo de uma audiência presencial é completamente diferente do tempo de uma audiência online. Não rende na mesma velocidade. Tem aquela coisa de que a fala de um corta a fala do outro, então se precisa pausadamente aguardar cada um, então as audiências são naturalmente mais demoradas. Essa preparação, o WhatsApp tem nos ajudado muito. Ali, os advogados já passam o número das suas OABs, já indicam dados que vão precisar naturalmente constar na ata. Às vezes, eles até já avançam a tratativa de acordo de tal forma que chega no momento da audiência virtual, é só um cliquezinho que faltava para ajustar um pequeno outro detalhe e a conciliação flui com muita facilidade. Com relação à plataforma, eu tenho usado várias. O Google Meet realmente ele é muito simples, porque tanto a gente pode baixar no celular, no computador, pode usar pelo browser. Ele é muito simples e todo mundo consegue utilizar da forma mais que melhor lhe convém. A professora a doutora Isis, como uma excelente profissional que é, recomenda uma conduta de excelência, que é estar preparado, ir para um local adequado, usar uma linguagem própria. Mas a gente que está lidando com o dia a dia procura compreender e ser solidário a essas dificuldades. Desde a qualidade da internet, o cachorro que entra no meio da audiência, o filhinho que aparece, porque é uma realidade diferente para todo mundo. O Sejusc já tinha esse hábito de fazer audiências por videoconferência, mas como é que funcionava? Nós tínhamos a nossa audiência presencial, acontecia lá no Sejusc, eu estava lá, minha secretária estava lá, a secretaria na minha frente para dar qualquer suporte. Agora estou eu na minha casa, a secretária na casa dela, a nossa secretaria representada por um outro servidor que também participa da reunião virtual, né, da videoconferência, para justamente dar esse suporte tão importante que a doutora Isis destacou. Mas a gente tem que entender que vai cair a internet de alguém eventualmente. Como nós estamos todos presos a trabalharmos em casa, não necessariamente nos escritórios, essas interferências podem acontecer. E aí vai ter aquela pessoa que vai acessar pelo telefone, aquele que vai ter um super telão maravilhoso num equipamento espetacular. Ótimo! Cada um faz do jeito que pode. A doutora Maria Cristina, do primeiro grau, referiu para mim que já fez algumas audiências com os advogados dentro do carro, no celular dentro do carro. Problema nenhum, pelo contrário, solução. Foi maravilhoso. Por quê? Será que ele estava em deslocamento? Pode ser. Será que ele precisou sair de dentro de casa para ter um ambiente mais silencioso? Pode ser. O importante é que ele encontrou uma solução simples para isso. Algumas pessoas estão apresentando um certo receio de participar porque montaram o seu setup de trabalho, montaram o seu ambiente num local muito caseiro. Pode ser dentro da cozinha, pode ser no quarto, pode ter o seu armário atrás aparecendo e se sentem talvez pouco profissionais utilizando esses ambientes. Eu asseguro, no Sejusc a gente não está dando atenção para esse tipo de coisa. Eu asseguro que todos estão sentindo muito à vontade, né? A compreensão do contexto tem sido muito grande, está funcionando muito bem. Em todos os Sejuscs está andando bem. Claro que cada um vai ter que encontrar a sua forma melhor.
Eu adorei, fiz anotações, né? Que a professora, a doutora Iris, mencionou o seguinte: ela fez, na verdade, sem saber, a resposta ao que uma seguidora havia me mandado. Ela tinha me mandado já uma pergunta. Foi a Rissu Pires, que ela é estudante do pós de métodos alternativos de solução de conflitos da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Ela mandou a seguinte pergunta: se faz necessário redesenhar as técnicas de mediação para esse momento de pandemia? Olha, eu juro, e depois a doutora Iris, se ela ainda está acompanhando, ela escreve ali para mim para confirmar, que eu não passei essa pergunta para a doutora Iris antes, mas ela respondeu exatamente o que eu gostaria de dizer. A percepção tem que ser diferente, tem que potencializar a observação, a escutativa e o planejamento para contornar justamente essas diferenças de estar na frente, o olho no olho, perceber se a mão está tremendo, se a voz está trêmula, porque o contato remoto é um filtro nesse comportamento, né? E ela pontuou assim com precisão os detalhes mais importantes. Claro que os princípios continuam os mesmos. A negociação é negociação. Desde quando eu converso com os meus filhos sobre matéria, né, como vão fazer os estudos para o colégio, converso com o meu marido sobre qual é o restaurante que nós vamos, se vamos no cinema, se vamos no restaurante, qual é a programação, sentar e fazer uma negociação na mesa da sala de audiências, né? À mesa da sala de audiências. Então, os princípios rigorosamente são os mesmos, se potencializam as técnicas, né? O redesenho tá para contornar essa diferença que o acesso remoto faz conosco, né? Uma outra pergunta que haviam mandado que eu achei... a Rebeca Volpe, que escreveu agora há pouco aí, enquanto a doutora Iris estava falando, ela disse assim: a vídeo vai ser mais usada? Olha só, ela já era usada, mas num potencial bem menor, né? Como eu falei, uma pessoa, eventualmente duas, estavam fora da mesa, estavam longe de nós. Agora cada um no seu canto. Será que faz sentido a gente retroceder esse avanço? Será que vai fazer sentido eu insistir na presença de alguém quando eu posso ter toda uma equipe estruturada, equipada, para dar essa assistência sem que ninguém precise sair? Porque então eu atendo uma audiência no Sejusc 1, uma no Sejusc 2, outra no Sejusc de Caxias, Sejusc de Passo Fundo, e assim vai. Então, eu acredito que o que se conquistou até agora não retrocede mais. E tomara que não retroceda. Eu acho, por exemplo, o grupo de WhatsApp a melhor coisa que tem. Ele demanda certas cautelas, certos cuidados, né? Eu que sou muito brincalhona, que adoro ficar mandando emoji, coisinha, ali eu me concentro, procuro manter a seriedade, aquilo ali é trabalho, não é brincadeira. Por quê? Porque a gente precisa transmitir também para as pessoas, para todos os participantes, a credibilidade e a confiança daquilo ali. Uma das recomendações que eu dou para quem trabalha com a conciliação, utilizando esses métodos, por exemplo, o WhatsApp, qualquer mensagem que eu possa salvar. Imaginem a margem que existe para uma má utilização. Por exemplo, dar um print fora de contexto e, né, esparramar, viralizar aquilo. Então, a gente tem que ter muito cuidado com as informações que coloca ali, né? Muito cuidado com a linguagem do que a gente utiliza e a forma que a gente se comunica. Alguém está perguntando ali, ó. O André está perguntando: TRT continua realizando as mediações online nesse período de pandemia? E como? Nós temos as mediações propriamente ditas, que são conduzidas pela vice-presidência. Foi, inclusive, teve uma nota, inclusive, na capa da Zero Hora sobre isso, num volume gigante, atingindo um número expressivo de trabalhadores. E nós temos as conciliações que estão sendo realizadas nos Sejuscs e algumas unidades, algumas varas também. A pergunta que me fazem com frequência é se as instruções vão acontecer também nesse método. Bom, aí a gente está tentando fazer uma leitura do futuro.
Não é o momento ainda, a gente não está cogitando isso por hora. Claro que estamos preocupados, sim, em tentar colocar em prática outros atos processuais, mas existem uma série de cautelas envolvendo a instrução que nós não estamos de olhos fechados para isso. A gente sabe que existe um desconforto não só dos juízes, mas também dos advogados, porque é muito importante que se dê segurança jurídica a todos, né? O que é a cena que a gente imagina? Aquele prompt com as respostas atrás, né? Dando toda a orientação de como é que vai ser o depoimento. Como é que a outra parte vai ter a segurança de que não tá, né? Que não tem um ponto, um prompt, uma orientação. Então, isso é fundamental. E a orientação nacional é no sentido de não vamos avançar o sinal. Vamos deixar que as coisas se consolidem e se construam em cima de uma orientação padronizada para o país inteiro e que transmita a devida tranquilidade para todos de que o ato é incapaz de ser anulado por conta de alguma insegurança dessa natureza. Eu tenho outras perguntas anotadas aqui, vamos ver o que é que eu coloquei. O princípio da confidencialidade. A professora Isis também comentou esse aspecto. Quem primeiro tocou nesse assunto comigo, olha ali, a professora Isis botando as palminhas. É isso aí, né, prof? Estamos alinhadas, estamos alinhadas. Quem me mandou esse questionamento e que também foi destacado pela doutora Iris foi esse perfil que está logo abaixo do comentário dela, você muito mais conciliador. Esse você muito mais conciliador é um perfil conduzido por duas juízas do trabalho e elas são também muito precisas em trazer questionamentos do dia a dia. O que elas colocaram? Como é que fica o princípio da confidencialidade se o aplicativo permite a gravação da audiência? Bom, vamos ver. Se a gente já não gravava uma audiência presencial, não existe uma necessidade de gravar uma audiência remota, né, por videoconferência. O que é importante na gravação? Bom, é importante que eu tenha essa ferramenta à minha disposição pelos mais diversos fatores. Vamos imaginar que caia a conexão da secretária e eu preciso fazer um registro daquela ata, né? A gravação me soluciona. Agora, se eu estiver gravando e como bem pontuou a doutora Isis, precisa, todo mundo que está participando do ato precisa ter ciência de que está sendo gravado. No momento que alguma das partes precisar trazer para a mesa alguma informação, agora não é mais nem mesa, né? Trazer para aplicar para o equipamento, trazer para o nosso ambiente uma informação que é confidencial, eu acho que é muito importante que isso venha a ser alertado e dito, olha, nesse momento eu não gostaria que fosse gravado, porque eu vou trazer uma informação que é confidencial, já que a minha instrução está pendente de acontecer. Eu, no Sejusc do segundo grau, eu não tenho muito problema com isso, porque os processos que chegam para mim já tiveram suas instruções produzidas, a fase de instrução já está superada. Mas no Sejusc 1, no Sejusc do interior, claro que isso faz toda a diferença. E a gente precisa observar, porque esse é um dos princípios basilares da negociação. Né? Deixa eu ver, porque tem mais pergunta. Tem aí, professora, eu não quero passar por cima das que a senhora observou. Vai tranquila, porque a gente está muito alinhada mesmo. Assim, eu vou até para a gente. Meu receio é a live encerrar no meio da tua fala. Mas deixa eu fazer uma consideração, assim, daí eu queria também saber um pouquinho da tua percepção, assim, pessoal. É muito bom te ouvir, como eu disse para a Isis, né, o lugar de fala dela enquanto professora, enquanto mediadora, mas o teu lugar também de fala, porque viabilizar a realização de audiências nesse sentido, e principalmente nesse modelo nesse momento, reforça o acesso à justiça, né? A mediação é um meio de acesso à justiça e os meios eletrônicos também vieram para viabilizar e promover esse acesso à justiça, principalmente nesse tempo de crise tão desafiador que a gente está vivendo, e sem desconsiderar, e por isso a tua fala tão importante, todas as necessidades de diversas ordens que a gente tem e de dificuldades nesse país que é tão diverso e que muitas vezes o problema é não ter acesso à internet, por exemplo, para poder acessar essa justiça e ter essa prestação jurisdicional. Né?
Então, assim, é muito legal poder te ouvir, assim, ver a tua percepção tão sensível a isso e, principalmente, da tua percepção dessa flexibilização e de viabilizar. A gente precisa fazer isso acontecer. O que eu sempre digo para os meus alunos, o procedimento não pode ser maior do que o objetivo, né? Esse procedimento, essas regras, técnicas e princípios da mediação precisam ser sim observados, mas eles não podem ser maior do que o propósito que é de dar acesso a essas pessoas a resolverem, né? Os jurisdicionados, os advogados, de resolverem os conflitos, enfim, terem a prestação desse serviço. Então, assim, é muito bom te ouvir e justamente isso, assim, de pensar como vai viabilizar isso da forma que for, respeitando o que precisa ser respeitado, inclusive essa questão da confidencialidade, desde que fique muito claro, né, doutora, qual é a finalidade, que as pessoas tenham conhecimento, a transparência é algo tão importante nesse meio e que a gente podendo dialogar e dispor isso para as pessoas de maneira clara, a gente não vai encontrar barreiras para isso acontecer, né? Então, assim, nesse sentido, para poder a gente poder encerrar, triste, porque eu queria poder falar mais um monte de tempo aqui com vocês, mas por fim a tua percepção, assim, como está sendo essa experiência para ti, assim, no teu dia a dia e como tu tem enxergado isso? Bom, eu estou adorando, porque realmente foi um alívio a gente poder atender. Como tu bem destacaste, o importante é a preservação do acesso à justiça. Foi tão fácil, foi tão natural, que não tem como não gostar. É uma realização assim da tranquilidade de que a gente não está parando, a gente está conseguindo dar o atendimento que é possível nesse momento. E de fato, a gente não está preocupado em. A gente está aprendendo, a gente também está aprendendo. Essas pequenas dificuldades, como tu disseste, o nosso objetivo não é que a gente não pode inverter, né? As ferramentas e as estruturas é que estão a serviço da solução do conflito e não a solução do conflito que tem que se ajustar apertadinha nisso, né? A gente está descobrindo esses problemas, estamos procurando contornar e estamos sendo bastante flexíveis com relação às necessidades de adequar a situação de cada um, né? Pelo contato, quando chegam para nós esses pedidos, a gente já verifica essa necessidade e já contorna de pronto. E só para não deixar pendurado aqui, o doutor Jerônimo Roveda questionou se é possível homologar um acordo gravado por meio do aplicativo Meet. Com certeza, o que é a nossa cautela? Verificar se a montagem, se os acessos e a participação de todos aqueles está adequada, se aquela manifestação de vontade, né, ainda que trazida para nós pelo meio eletrônico, é passível de ser identificada como íntegra, como perfeita, e homologada daquela forma também. O que acaba na prática acontecendo? As partes apuram o que querem e levam para o processo depois por petição, mas dá tranquilamente. E por fim, a Andressa Correia coloca que a previsão de possibilidade de mediações pré-processuais não só nas negociações coletivas, bom, sim, na verdade é aquela parte que não entra diretamente para mim, quando chega para mim já está num outro momento, mas estão acontecendo as mediações pré-processuais, especialmente no âmbito da vice-presidência, que pega com relação aos dissídios coletivos. Mas olha, um prazer enorme falar com todos vocês. Foram passando os nomezinhos ali, e ali, ó, o Jerônimo ainda perguntou somente entre as partes. Bom, daí somente entre as partes eu preciso convalidar aquilo, porque elas estão representadas no processo, né? De novo, eu vou conferir se se os elementos que me dariam segurança no processo eu também posso extrair daquela conversa pelo Meet, né? E ali, vamos marcar a próxima? Claro, vamos marcar a próxima. Eu tenho um monte de conversa e eu fico louca para responder tudo. Eu fico devendo. Me mandem pelo direct que eu respondo igual. Eu não quero cortar antes do tempo da professora conseguir salvar essa live e fazer o encerramento. Muito bom. Muito obrigada.
Ainda bem que essas lives têm limite de tempo, senão era capaz de eu ficar aqui que nem É a verdade. live do Bruno e Marrone, que durou 3 horas a de live. noite inteira, já estava todo mundo Exatamente. sentado lá enquanto falava. É que quem está aqui fazendo, a gente se empolga, né? E eu falei, com Então, certeza, acho que eu bateria a live do Gustavo Lima de mais de 5 horas, eu acho. exato, é por aí, essa é a linha. Mas mandem pelo direct que eu respondo com o maior prazer, não tem dúvida. Muito bom, gente. Então, assim, para encerrar, e me perdoem se a live cortar enquanto eu estiver fazendo esse encerramento, mais uma vez, muito obrigada. Eu acho que ter ouvido vocês numa perspectiva tanto da utilização desses meios eletrônicos para realizar a mediação online em âmbito público e privado, com certeza nos sinalizaram tantas coisas importantes, mas a principal delas é que a gente consegue fazer isso acontecer e viabilizar, e existem sim profissionais dispostos a fazer isso acontecer e verificar sim a validade e a juridicidade desses atos, né? Sejam em ambiente público, seja em ambiente privado. Então, assim, doutora Aline, muito bom te ouvir, a Isis também, aos alunos, muito obrigada. Fiquem atentos ao nosso calendário de lives, temos muitas ainda para acontecer e com certeza, se tiver oportunidade, a gente vai querer te receber de novo, tanto a professora Isis quanto tu, doutora Aline. Assim, então, essa é uma profícua experiência. Tenho certeza que depois que tudo isso passar, e vai passar, né? A gente com certeza vai poder colher aí um saldo positivo dessas experiências e do que a gente fez desse período, né? Tão desafiador. E eu tenho certeza que a justiça ganha, os jurisdicionados ganham, a sociedade ganha. Então, assim, é muito bom. Que legal, Gente, adorei. Adorei, tô amando passar o dedinho ali para ver um monte de comentário, querido. Beijo grande para todo mumundo aí. Obrigada tchau, mesmo. tchau, gente. Não deixem de comentar, então, os alunos que são alunos de estágio, alunos que estão, então, pedindo as horas complementares. Por favor, façam os comentários. Muito, muito, muito obrigada, tá? Um abraço Boa virtual. noite. Boa noite, um abraço. Tchau, tchau. Obrigada. Tem que encerrar aqui para disponibilizar a gravação.